Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Eu sou João Paulo Queiroz, sou estudante de Ciências Biológicas da Universidade do Estado do Amazonas e eu vou conversar um pouco com vocês sobre a sustentabilidade, né? Então, sustentabilidade, JP, mas e aí? Como é que é isso? Para que isso serve na nossa região e por que que é tão importante? Por que que é tão falado, né? E aí, por quê? A gente começa falando nada mais, nada menos do que a Amazônia, que é a nossa preciosa mata, nossa preciosa floresta tropical, a maior floresta tropical do mundo, que ela corresponde a 58% do território nacional, né? E aí, por compor 58%, ela tem inserida no contexto da floresta 52 municípios de Rondônia, né, 22 municípios do Acre, 62 municípios do Amazonas, né, nós estamos imersos nesse contexto, literalmente, 15 municípios de Roraima, 14, 144 do Pará, 116 do Amapá, 189 do Tocantins, 141 municípios do Mato Grosso, né, bem como 181 municípios do Maranhão, né, dentro deles tem alguns que parcialmente estão dentro da Amazônia, né, então, para além da nossa Amazônia legal, né, a nossa Amazônia brasileira, nós também temos a Amazônia incluída, né, como na Guiana Francesa, no Suriname, no Equador, na Colômbia, na Venezuela, Bolívia e no Peru, né? Para a gente começar a falar um pouco sobre sustentabilidade, é importante que a gente tenha em mente três aspectos importantes para que a sustentabilidade possa acontecer, né? São aspectos sociais, né, que é bem amplo, nós vamos pontuar aqui, aspectos ambientais, né, e aspectos econômicos, né, porque precisa se sustentar em cima desses pilares. Né? A gente tem no histórico da Amazônia uma exploração, né, e um desenvolvimento como se ele fosse tardio, né, onde esses povos nativos, né, desde de sua exploração desde 1500, eles vêm diminuindo esse quantitativo dessas etnias, né, por conta da ação do homem branco, a escravidão também fez parte desse processo por muitos anos, dentro disso, e esses povos da Amazônia, eles começaram a reintegrar suas terras, né, a partir de 1970. Então, a gente tem um vácuo de 1500 até 1970, que os povos indígenas aí e suas etnias vêm sendo totalmente explorados, né, pela exploração do homem branco, né, e a partir daí, nós tivemos também, nesse meio do processo, imigrações, né, de outros povos do Nordeste, do Sudeste, por conta de que é, poderia haver um desenvolvimento na Amazônia a partir da exploração da seringa, da seringueira, né, para extrair dali, né, o que seria o látex, né, que seria vendido para o mundo todo e que causaria, numa das cidades aqui do Amazonas, em Manaus, uma riqueza imensa por conta da venda desse látex. Né? Nós ainda não, no aspecto social, nós temos aí a população, a maior parte da nossa população é ribeirinha, cabocla, miscigenada, mora, com ribeirinha eu digo que eles moram sejam em terra firmes, próximo ao rio, ou nas palafitas, né, que podem também ser fixas, né, em um lugar, ou móveis. A gente tem também uma ampla questão de religiões no interior do nosso estado, especificamente do Amazonas,
né, que vão de cristãs até de matrizes africanas, nesse contexto, assim como também temos no estado do Pará também, essa questão. Né, nós somos um povo muito acolhedor, caloroso e aberto, né, para tratar de todas as coisas. Então, para quem já conheceu o nosso estado, nossa cidade, esse aspecto, inclusive, é um dos principais, né? Claro que nós temos aqui a questão da miscigenação, dos povos indígenas, dos afrodescendentes, né, do homem branco europeu, que também fazem parte desses aspectos, né? E daí a gente pode ter uma ideia de quanto tem cultura de ambos os lados, né? Para contribuir com o que os povos amazônidas. Nos aspectos econômicos, nós não podemos não falar de quando a Amazônia passou pelo processo de desenvolvimento, né, chegaram a um consenso que precisava que tivessem indústrias, né, passar por esse processo de industrialização e o que chegou a partir de várias tentativas foi o polo industrial, né, de vários planejamentos, o polo industrial de Manaus aí que é um dos principais, se não o principal, a questão que gera economia para o nosso estado, gera economia, gera lucro para não só para o nosso estado, mas também para a nossa universidade e contribui muito para a nossa sociedade amazonense, né? É, nós temos também, já pegando o aspecto econômico do ribeirinho, do caboclo, né, que vive nos municípios distantes e não muito distantes da capital, nós temos aí a questão do cultivo da agricultura familiar, né, de subsistência, né, que esse ribeirinho ou esse produtor rural também, né, ele produz só para sua família, só para o seu sustento. Então, em algumas partes do estado, né, da Amazônia também, a gente tem no sul do Amazonas também forte em Rondônia a agropecuária que vem crescendo, né, e de certa forma gera um desenvolvimento, mas não é um desenvolvimento tão igual, né? É um desenvolvimento que precisa exaurir um recurso, e aí a gente tem aí como fonte a floresta amazônica, e também em focos a gente tem em vários estados essa questão do desenvolvimento da agropecuária, principalmente aqui no Pará, né? Para que também, que é uma prática, é a questão do manejo de pescado, que tem sido uma das alternativas que, que os municípios têm colocado para que eles consigam retirar o seu sustento, né, comercializar também, né, esse pescado e conseguir ter renda, né, tanto para se manter, né, quanto para acumular de certa forma, esses recursos, né? Então, esse manejo ele é feito através também da indução do Estado, que vem diretamente interferindo nessa questão do manejo do pescado, colocando épocas de restrição, inclusive para algumas espécies, né, que têm importância econômica para as regiões. Então, para além do manejo do pescado, nós também temos aí a fruticultura também, né, de açaí, que também é importante falar, né, nessa questão. Nós temos também, embora seja pouco comentado, mas a nossa região, né, ela é rica em minério, né, e esse minério ele é comercializado para outras empresas internacionais e também não sendo muito visível, né, porque sabemos como é que é
o processo ele é doloroso para o ambiente na extração dos minérios e tem os derivados a partir dele, né? E aí a gente tem o que? O açaí, a gente tem aí hoje até peixe gourmet, né? Com a carne do pirarucu. Então, também é uma característica econômica é, dos, desses povos, dos ribeirinhos, fazer as práticas de turismo, que apesar de ser períodos sazonais, elas proporcionam certo desenvolvimento e visibilidade para certos municípios, né? E os povos também das etnias produzem sua própria arte, né? Seu artesanato, que são comercializados nos municípios mediante o turismo, ou seja, na capital, né, de uma forma mais direta. Os aspectos ambientais, eles são importantíssimos nesse contexto, porque nós estamos numa floresta, a maior floresta tropical do mundo. Claro que a importância dela não é só estadual ou nacional, todo mundo olha para a Amazônia. Mas é só por conta da floresta? Sim, também, mas por conta das riquezas que a floresta pode gerar, né? Então, não só por conta dessas riquezas, tanto em fauna, flora, funga, mas como também nós temos a maior bacia hidrográfica do planeta. Então, isso quer dizer que nós temos a maior concentração de água, água docícola, concentrada aqui no nosso país, né, principalmente aqui nos estados amazônidas, e para além de tudo isso, a gente tem uma grande biodiversidade. Né? Eu coloquei aqui alguns dados, né, de 40 mil espécies de vegetais, 427 de mamíferos, 1.294 de aves, 378 de répteis, 428 de anfíbios. Né? Então, se a gente for colocar mais ainda, então a gente vai ter só uma lista de quantas espécies nós teríamos na Amazônia. Então, hoje a gente já tem uma ideia que a gente não conseguiu explorar tudo, né, no sentido científico de conhecer a nossa floresta. Né? Hoje a gente tem uma questão muito importante que não é uma questão de saúde pública, sim, é a questão da crise de antibióticos que a gente vem aí, e muitos, inclusive fungos e plantas, vêm tomando o protagonismo, né, e animais também, na produção de fármacos. Então, se hoje, olha o grande potencial que nós temos, né, só na questão ambiental que a gente não conseguiu desenvolver ainda, né, e aí a gente tem aqui o Poraquê, né? Aí a gente tem essa imagem da FAPESP, que é a descoberta de outras espécies. A gente tem a fruticultura, né, produzida ali pela Embrapa, no Amapá, e a gente tem aqui o Lentinula rafanica, né, que é um fungo comestível, né, amazônico. Então, uma espécie aí muito preciosa. Tá, mas dentro desses aspectos e a sustentabilidade? É, a sustentabilidade ela vem dentro eu acredito que de uma forma um pouco polêmica, porque a sustentabilidade ela vem com a exploração dos recursos, mas JP, exploração dos recursos na Amazônia, nossa, mas isso é um absurdo. Gente, nós temos hoje, né, um desafio muito grande nos nossos estados amazônidas, que é o desenvolvimento dessa região, né? Então, se a gente consegue manter uma exploração, mas é uma exploração comedida desses recursos e a gente consegue desenvolver esse sustento sem agredir ou exterminar o meio ambiente, isso é claro que seria primeiro uma conquista muito grande para nós, mas geraria um desenvolvimento que eu acredito que eu não sei se há pesquisas, né, sobre isso nesse sentido, mas iam ser
grande desenvolvimento, né? Então, nesse sentido, a gente, de sustentabilidade, de explorar esses recursos, a gente tem aqui a agroecologia, né? A gente tem o agroextrativismo, né? E o próprio manejo de grandes áreas ali, como o pescado, como exemplo, né? E aí a gente tem a comercialização também na parte de fruticultura, que é o açaí, né? Que vai dos Amazônidas para o Brasil e do Brasil para o mundo, assim como a carne do pirarucu, né? Que ela é amplamente comercializada e está tendo uma visibilidade muito grande. Então, é, essas, essa questão da exploração dentro desses padrões, elas proporcionariam esse desenvolvimento para os estados. Mas, e aí, essa sustentabilidade? Você já pensou para quem é essa responsabilidade de pensar em sustentabilidade nesse momento? Será que é, são só responsabilidade das entidades do meio ambiente ou apenas da Secretaria de Meio Ambiente, né, municipal, estadual? Quem deve agir nesse momento? Né? Então, nós temos aqui o Estado como indutor de políticas públicas, deveria pensar a longo prazo, não só de gestão para gestão, a questão do desenvolvimento sustentável, né, nesses estados e nesses municípios. Né? Então, mas o Estado, como assim o Estado? É ele que planeja, ele que deveria planejar esses estudos, né, sobre essas áreas, nesses aspectos sociais, ambientais e econômicos, para que ele pudesse trazer desenvolvimento. Né? Então, quando ele se ausenta no papel dele de debater isso junto à comunidade, ele se afasta desse debate, ele gera, né, o que? Gera muita pobreza, fome, né, e a gente que tem uma ideia de como são os municípios, condições muito precárias, né, de distribuição de renda nesse sentido e desenvolvimento. Né, a questão que essa questão vem de estudos interdisciplinares junto a essa comunidade, que poderia ser promovida pelo Estado, ela iria desde o ensino básico, de crianças, adolescentes e adultos, para que a gente pudesse ter um mínimo de conhecimento sobre o que é a nossa floresta, né, quais são os recursos e como a gente poderia usufruir sem extinguir esses todos esses recursos, né? E aí a gente tem não só o papel do Estado, mas como o papel também de uma iniciativa privada, né, que poderia, através de administrações mistas junto com o Estado, promover, né, uma administração tão grande como essa, né, num pensamento de sustentabilidade. Mas aí eu trago para vocês, eu não que o papel do Estado como indutor de políticas públicas, né, é o principal ator dentro de um planejamento para um planejamento sustentável, né, que vai induzir esses estudos nesses três aspectos, né, no aspecto social, ambiental e econômico, né. A partir desses estudos, a gente tem aqui a promoção dessa reeducação econômica e ambiental, né, para que reeducação não é aculturação, a gente não vai, não seria uma reculturação, aculturação desses povos, mas só mostrar quais são os recursos de acordo com a ciência, né, a partir desses estudos. E nós temos aqui, a partir da promoção desses estudos pelo Estado, nós teríamos a criação de um núcleo interdisciplinar. Com um núcleo interdisciplinar, seriam vários profissionais da área ambiental, educacional, né, da saúde, inclusive, para que possa pensar de uma forma ampla
para que a gente pudesse, né, junto com esses estudos já comentados, desenvolver tecnologias. Ah, mas a gente fala em desenvolver tecnologias, mas como a gente consegue fazer isso? Né? E por que que a gente precisa fazer isso? Primeiro, se nós desenvolvemos nossa própria tecnologia, não precisaríamos de outros, como eu posso dizer, outros, comprar essa tecnologia. Né? Nós estaríamos ali pensando que essa tecnologia é nossa, a gente poderia produzir ela com custo de energia baixo, né, com baixo custo, em produzir e em fazer a manutenção, porque nesse contexto dessas tecnologias, a gente precisa colocar que a gente vai estar dentro de um planejamento sustentável, onde a gente vai estar no meio de uma floresta ou num município que não tem tanta acessibilidade nesse sentido, né? Então, montar essa equipe. Mas quem poderia desenvolver isso? Né? Nesse sentido, nós temos duas grandes universidades, né? Principalmente aqui no Amazonas, que é a Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, e a Universidade do Estado do Amazonas, onde a gente está presente em 62 municípios, para que a gente pudesse desenvolver essas tecnologias, né? Todo mundo pudesse sentar e começar a planejar nesse sentido, a gente teria um planejamento nesse sentido. Então, a gente, né, no final de tudo isso, nós teríamos uma consolidação dessas estratégias sustentáveis. Agora, você me pergunta em quanto tempo a gente poderia fazer isso. Dependendo da vontade política de cada estado, nós levaríamos de 1 a 5 anos para desenvolver, né, essa atividade, junto aqui da iniciativa privada também, né, de 1 a 5 anos. Então, o Estado ele vem aqui, né, como indutor de políticas públicas, né, estimulando esses processos econômicos. A iniciativa privada, por conta de uma administração mista, uma administração privada criada a partir desses municípios para gerar desenvolvimento, né? A gente tem aqui o Estado que promove essas pesquisas nesses aspectos, né, desempenha esse papel de toda essa reeducação e todo esse trabalho, né? E a gente tem aqui a instauração de todo esse processo de criação tecnológica, de instauração, de desenvolvimento científico, de pesquisa, né, as grandes universidades aqui como centro, e aí, no fim, a gente teria uma tecnologia a baixo custo, e baixo custo de energia, né? Nós teremos aqui também, no final, o Estado como criando estruturas físicas para dar sustentação a toda essa estrutura que a gente coloca, né, e subsidia esse espaço. A iniciativa privada, junto com o Estado, administra essa estrutura juntamente, desenvolve a população e estabelece uma iniciativa privada nos municípios. E agora a gente vai passar para a questão das perguntas, né? Olá, boa noite. Olá. Bom, a gente teve uma pergunta aqui do Guilherme Robert. Quais tecnologias de hoje podem deixar o mundo mais sustentável? E se no futuro o senhor acha que possa haver alguma tecnologia emergente que talvez ajude? Então, esse é o grande desafio, né, de falar em tecnologia, porque apesar da gente falar das tecnologias verdes e tudo mais, ter um impacto menor no meio ambiente, a gente não tem assim uma completa energia que seja 100% limpa, né, que não vai poluir o meio ambiente. Então, a gente precisa pensar nisso. Se hoje o Estado, né, os estados não pensarem de como eles vão fazer isso e investir dinheiro em ciência, investir dinheiro em tecnologia, a gente não, com certeza, a gente não vai chegar num futuro, né? Então, essas tecnologias, elas podem vir a partir do quê? Desse conhecimento
dessas entidades que são as universidades, né, ou de próprias pessoas que também têm conhecimento popular, que podem ajudar nesse sentido, né, e que já desenvolvem isso de forma bem rústica. Né, então, a gente tem um desafio muito grande nesse sentido de tecnologia. Entendi. E eu posso fazer uma pergunta? Pode sim, Raíssa. Como é que o senhor acha que a gente poderia cobrar essa postura do Estado para ele se sentir, como é que eu posso dizer, para ele se sentir incentivado a realmente fazer esse investimento aqui? Então, Raíssa, hoje a gente tem uma questão de crise de representante, né, dentro do Estado. Então, se eu não tenho representantes que falam por mim do município, eu nunca vou ter voz para chegar no parlamento. Então, começa com a questão de saber quem eu coloco nesse parlamento, se ela vai ser a minha voz e vai me dar a vez de querer desenvolver um projeto assim. Então, parte muito da política, né, como o Estado vem induzindo, então parte muito da gente escolher quem a gente quer, que tenha um planejamento denso dentro dessa sustentabilidade, né, então que seja bem construído. Sim, entendi. Então, tá bom, acho que nosso tempo já foi encerrado aqui. Muito obrigada, senhor João, pelo seu tempo, sua disponibilidade. E é isso. Agora Nada, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite.